3 anos, a Organização Mundial da Saúde anunciou que a Covid não é mais uma emergência de saúde pública de importância internacional. Isso não significa ser o fim da pandemia. Sobre este assunto, vamos esclarecer todos esses pontos e outros relacionados à Covid-19 com a infectologista Raquel Stucci. Seja muito bem-vinda. Boa tarde, Raquel. Obrigado novamente por atender o nosso pedido. Olá, Soraya. Boa tarde a você, boa tarde a todos que nos acompanham. É um prazer estar aqui novamente. Prazer é todo nosso. Doutora, queria que você explicasse, sobre este alerta até feito pela Organização Mundial da Saúde. O que significa, então, esse anúncio, Significa, então, que não tem mais, não é que significa que não tem mais pandemia, Qual que é a importância desse alerta? Soraya, tem havido com esse pronunciamento da Organização Mundial de Saúde ontem, às vezes uma certa confusão dos termos, mas o documento em si, a Organização Mundial de Saúde foi muito cuidadosa, no esclarecimento, inclusive, Ela não é documento longo, mas ela até colocou os itens ali para todos ficarem atentos e destaca que o que ela declarou que terminou é a situação de emergência sanitária internacional. Então, a Organização Mundial de Saúde não teria mais que ficar voltada, apreensiva, vamos dizer assim, com a Covid-19 no mundo todo, e decretar o fim da emergência sanitária internacional faz com que a Organização Mundial de Saúde possa focar as suas ações em relação à Covid localmente nos países que têm mais dificuldade para diagnóstico, no sistema de saúde, para acesso às vacinas ou aos antivirais. Então, esta é a mensagem. E ela deixa muito claro no documento também que a pandemia não acabou, ou seja, nós continuamos com a circulação do vírus em todos os continentes, com uma redução muito importante do impacto do que a Covid agora leva para o sistema de saúde. Então, a gente diminuiu drasticamente a hospitalização, diminuímos drasticamente as mortes e deixa muito claro, para quem ainda não percebeu, que nós chegamos nessa situação que é de comemorar graças à vacinação e ao poder da vacina em reduzir o impacto no sistema de saúde, diminuir os casos graves, diminuir hospitalização e diminuir morte. Naquele pico, no momento mais grave da pandemia, a gente quase não imaginava que pudéssemos, então, chegar nesse patamar. Mas, como a senhora pontuava, a vacinação, então, pode ser considerada aí um dos fatores determinantes para que a gente pudesse hoje trazer esse alerta, esse anúncio da Organização Mundial da Saúde neste patamar, então. Sem dúvida nenhuma foi a vacinação, tanto que hoje, nós temos ainda um número grande de pessoas que têm Covid, então o número de casos, vamos dizer assim, ele ainda é alto, mas quem que agora interna, Soraya? Quem agora tem risco de morrer, ou até as 50, 100 mortes que nós temos ainda por Covid, acontecem em quem? Normalmente aquelas pessoas que não estão vacinadas ou não atualizaram a sua vacinação. Então isso deixa muito claro, e isso acontece no mundo todo, que a vacinação, sim, é a grande responsável por nos permitir chegar a este momento. A gente precisa reconhecer que o cenário pandêmico, ele está um pouco mais controlado também, doutora? Sem dúvida nenhuma, quando você diminui o impacto no sistema de saúde, você tem um controle melhor da doença e da pandemia como um todo. O termo se mantém pandemia porque ela ainda é responsável por muitos casos no mundo todo diariamente. E mantém ainda o termo pandemia também, Soraya, para alertar a todos que a doença não acabou. Os casos graves a gente diminuiu drasticamente, mas é importante manter a vacinação atualizada, principalmente os grupos de maior risco, É importante também que os sistemas de saúde como um todo estejam atentos e se
façam, né, uma gestão no sentido de poder atender adequadamente as pessoas que vêm sofrendo com a Covid longa, em todos os seus aspectos. E com muita gente tendo caso de Covid, esse impacto até, né, na assistência à saúde de Covid longa, ele já é percebido e vai ser percebido também nos próximos meses, nos próximos anos. Então, a lição de casa ainda não acabou, né? Nós precisamos ainda ficar atentos, a gente precisa da vacina, a gente precisa de máscara para as pessoas de maior risco e equipar a saúde para atender e fazer assistência dos pacientes com Covid longa. Essa justamente era a minha próxima pergunta em relação às medidas sanitárias, né? Durante todos esses anos de pandemia, uso de máscara, de álcool gel, a gente acabou aprendendo, lidando, e muita coisa do que a gente viveu durante esse tempo mais intenso, né? De casos crescendo, de mortes, ficou para os dias de hoje, né? Hoje a gente vê o álcool gel disponibilizado ainda em restaurantes, em bares, enfim, em lugares públicos, né? No trabalho. Mas a gente ainda precisa dessas medidas, o uso de máscara também é necessário, até aquele costume da gente de limpar com álcool, né? Compras de supermercados, enfim. O que ficou da pandemia de aprendizado que a gente ainda precisa utilizar? Eu acho que duas grandes mensagens em relação a isso. Primeiro, a higienização das mãos, né? Comemoramos até agora no dia 5 o Dia Internacional de Lavagem de Mãos, que as mãos higienizadas, elas diminuem o risco de várias doenças, não só as doenças respiratórias, e ficou que o uso de máscara é extremamente importante para controle das doenças respiratórias. Vamos ver, né, se a gente pegar o noticiário de 2020 e 2021, nós não ouvimos falar de vírus sincicial respiratório. Não teve influenza praticamente, a gripe. Esse ano, nos hospitais pediátricos estão lotados com as crianças com quadro com vírus sincicial respiratório, influenza, a gripe está chegando, mostrando que as máscaras naquele período, não só a reclusão, mas o uso de máscaras também. Então, todos aqueles que têm o risco de adoecimento mais grave pela Covid-19, quando estiverem em ambientes com maior risco de circulação do vírus, que são os locais fechados, com muita gente, sem ventilação natural, devem usar máscara para sua própria proteção. E todos aqueles com sintomas respiratórios, mas eu descartei Covid, tá bom, mas pode ser um sincicial, pode ser influenza, você vai passar isso lá que você está tendo para outra pessoa que pode ter um quadro grave. Você com sintoma respiratório, use máscara também, né, durante o período aí uns 10 dias, pelo menos 10 a 14 dias da doença, para evitar que outras pessoas adoeçam, que você tenha transmitido para elas. Até porque não é só o vírus da Covid que circula, né? Outras doenças, né? Como a gripe, enfim, até outras doenças que a gente acreditava estar erradicadas, como o sarampo, acabam circulando. Mas falando específico do vírus da Covid-19, né? Que ainda continua circulando, a cidade de São Paulo registrou o primeiro caso de mais uma nova variante, né? Da Covid, a Arcturus, aqui no Brasil. Se trata de um homem de 75 anos, acamado, com comorbidades, mas a senhora acredita que essa nova variante pode indicar uma nova onda da Covid-19 aqui no país? Soraya, eu destacaria até que esse senhor com essa nova variante, né, idoso, acamado, cheio de comorbidade e que não teve um quadro grave, mas ele estava vacinado, né? Então possivelmente a vacina mesmo numa pessoa muito vulnerável contribuiu para isso. Agora, nós esperamos sim que tenhamos ondas e variantes ou subvariantes aí nos próximos 2 anos pelo menos. A Covid veio para ficar. Qual será o impacto das novas variantes? Nós não sabemos. Mesmo esta nova, parece que no mundo todo ela não teve o impacto de ser mais agressiva, vamos dizer assim. Ela se transmite mais e cada variante a gente vê que aumenta essa capacidade de transmissão. Tem alguma característica, parece que na Índia um pouco mais de conjuntivite, principalmente nas crianças, mas sem ter um agravamento maior. É uma variante mais nova, a gente também tem que esperar mais um pouquinho para ver o impacto mesmo em termos de gravidade. Mas é esperado sim que tenhamos novas variantes e a gente torce para que elas não aumentem a sua capacidade de serem mais agressivas ou de virem a causar quadros mais graves. E
E aí a gente volta na questão da vacina, né, doutora? Muita gente ainda com aquela ideia de que eu já tomei a vacina, já tomei 3 doses, preciso tomar bivalente, não sei se eu confio muito, mas a vacina mostra aí que é um dos principais caminhos, né, para a proteção. Não, é o caminho da proteção. A vacina é um caminho de proteção de formas graves. E este conceito, que as pessoas vêm falando, a bivalente é uma vacina nova, na verdade, se a gente quer comparar com a gripe, na gripe a gente tem uma vacina nova todo ano, vamos dizer assim, atualizada com o vírus que está circulando. A vacina bivalente, ela usa a mesma plataforma, a mesma receita, vamos dizer, que da vacina da Pfizer, que nós usamos já nos últimos 2 anos, sabemos da segurança e sabemos da eficácia. Então, ela não é uma receita nova. Pegou a vacina monovalente, que é a que a gente tomou, né, as primeiras doses, que era só um pedacinho do vírus lá, o ancestral de Wuhan, juntou com um pedacinho da Omicron, que é a variante que está circulando. Então, por isso que agora se chama bivalente, com a mesma receita, não mudou, né? Na verdade, em vez de ser um bolo só de brigadeiro, é um bolo que tem um recheio de brigadeiro e um recheio de beijinho, vamos dizer assim. Então, a receita é igual. E ela é extremamente importante porque ela aumenta a nossa proteção contra a Omicron, que é a variante que está circulando. E quem tomou 2, 3 doses e for do grupo de risco e já fizer mais de 4 meses da vacinação, a proteção já diminuiu. Por isso é importante vacinar. Então, agora, né, na reportagem anterior até mostrou, né, uma extensão, vários locais hoje oferecendo a vacina, locais que vão estender até o atendimento até às 19 horas. Então, vai vacinar, né, os adolescentes, adultos jovens, aproveita, pega a mãe, o tio, o avô, bisavô e leva junto e atualiza a vacina de todo mundo. Isso é extremamente importante. Só para a gente finalizar aqui, doutora, a senhora acredita que a gente já está preparado para próximas epidemias? Enfim, pelo menos a gente tem aí artifícios para combater e se preparar, né, para as próximas que vierem. Mas o preparo para uma nova pandemia, Soraya, que a gente sabe que existirá, talvez daqui a uns 10 anos, né? Hoje é tudo muito acelerado, isso pode encurtar, é necessário que a gente tenha um sistema de saúde estruturado para diagnóstico precoce, né, dos novos agentes que possam estar circulando, vírus ou bactérias. Então, não só a comunicação que a gente aprendeu, o desenvolvimento de vacina rapidamente que nós aprendemos, mas também ter a capacidade, manter uma capacidade de diagnóstico, de monitoramento, de vigilância da ocorrência aí de novas doenças que surgem, que podem vir a se tornar uma epidemia ou uma pandemia. Isso é uma missão de todos os governos no mundo todo, né, que esta vigilância seja mantida. Para isso eu preciso de recursos humanos, eu preciso de aparelho, enfim, eu preciso, né, mas é importantíssimo estar alerta para um controle adequado de uma nova ocorrência, de uma nova pandemia. Perfeito. Sobre, então, este anúncio da Organização Mundial de Saúde sobre o fim da emergência de saúde global, conversamos com a infectologista Raquel Stuck. Mais uma vez, muito obrigada, doutora. Até a próxima. Até a próxima, foi um prazer. Ótimo final de semana para vocês. Apesar